A paz do Senhor a todos, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma boa madrugada. Não importa qual horário que você vai ouvir ou vai assistir esse vídeo. O importante é você guardar no coração as palavras, pôr em prática e tudo na sua vida vai dar certo. Não importa qual a sua religião ou que maneira você escolheu de vida para viver como você está. E você que está ao lado, não sabe que canal é esse, é TV Produções Pedro Sam. TV Produções Pedro Sam. Vamos para a palavra. Tudo que você tiver aí, apresenta ao Senhor, porque eu vou continuar orando. Eu concluí ontem a oração de libertação, que é uma oração diferenciada, mas isso não quer dizer que eu vou parar de orar para que Deus possa derrubar todos os mal, todas as muralhas, mas tudo na maneira, na direção de Deus. Eu posso não orar hoje como ontem eu estava orando, mas porque eu oro de cada maneira, assim Deus me instrua, porque a gente na direção de Deus tudo dá certo, e tudo que eu já fiz aqui junto com vocês, pode crer que você já está de posse de vitória, você que vai chegando aí, não chegou aí em vão, com certeza você já se torne mais que vencedor, porque todos aqueles que chegam ao Senhor é mais que vencedor. O copo com água, você põe aí, garrafa com água, tudo que você estiver aí em suas mãos, por estar na fé. E o que está no celular, aí você está assistindo o vídeo, já está apresentando todos que estão aí, família, amigo, todos, tudo, de perto, de longe. Então, tudo através da fé a gente consegue obter vitória diante de Deus. Vamos para a palavra, Jó, capítulo 1, versículo 6, por diante. Diz assim: no dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, veio também Satanás entre eles. Aqui já fala no dia que o Filho de Deus foi se apresentar diante dele, diante de Deus. Diz assim, no dia que os filhos de Deus vieram se apresentar diante do Senhor, veio também entre eles Satanás, significa os anjos do Senhor, foram se apresentar a eles, como fala filho, né? Aqui a Bíblia diz filho, que fala de anjo, que foram se apresentar, aqui fala sobre o céu, foram se apresentar diante do trono de Deus. E ali no meio foi Satanás também. Você vê que o estúcio, porque isso a Bíblia diz que ele se torna anjo de luz. No exemplo, ele se disfarça como fosse um anjo de luz, né? Então, quer dizer, ele aqui no meio dos anjos, ele estava disfarçado. A prova que os anjos não percebeu ele no meio. E quando os anjos foi se apresentar diante do Senhor, aleluia, ele foi no meio também, né? Mas só que quando ele vem já adiante, Deus, muito além dele chegar lá, ele já sabia mesmo, ele mesmo já sabia que Deus não ia ser enganado, não ia ser pego de surpresa. E o Senhor já foi falando, aleluia, veja só o que Deus falou para ele. Então o Senhor perguntou a Satanás: de onde você vem, Satanás? Respondeu ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. Então, quando ele diz ao próprio Deus de rodear a terra e passear por ela, aqui a Bíblia diz que ele é estúcio e mentiroso. Mas diante de Deus, a autoridade de Deus é tão soberana que não tem como ele mentir, né? Não tem como mentir, além de tudo que ele sabe que Deus vê tudo. Mas só que ele poderia ser, ele é tão mentiroso, a Bíblia diz que ele é a pessoa que tem assim uma astúcia como ele, passa a fazer tudo que não presta, a mentir, fazer enganador, ele é isso. Mas diante de Deus tem que se tornar a verdade, porque ele está diante do soberano. Mas veja só o que eu quero dizer, informar aqui, pelo que Deus vê em mim e em você. Aí diz assim: e o Senhor disse a Satanás: você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele, ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Aleluia. Então, quer dizer, Deus aqui falou para ele, mostrando o homem. O que é que deve dizer com isso? Que Deus está te mostrando para ele, está mostrando, me mostrando e mostrando você. Está mostrando nós aqui numa mesma aliança, diante do Senhor,
a confiar nele. Então, ele está mostrando para Satanás. Porque ele diz quando vem de rodear a terra e passear por ela, é que ele está mostrando que ele está vendo tudo. Porque é um espírito do mal, né? Mas é um espírito de Deus, um espírito do bem, um espírito de luz do Senhor, né? O Espírito Santo. Mas aqui ele forma, quando ele diz que está passeando, rodeando e passeando por ela, ele é um tipo de astúcia que fica observando o que nós fazemos para querer atrapalhar. Por isso a Bíblia diz que o diabo vive a derredor, brandando como leão. E como diz, como está brandando como leão, nós chegamos aqui diante de Deus, ele não vai ter mais espaço para querer nos atrapalhar. E Deus aqui, como está mostrando Jó, e eu aqui não vou entrar na história de Jó, mas entrar na nossa história. Aleluia. Hoje Deus está fazendo uma história verdadeira de vitória diante do mundo inteiro. Aleluia. E diante dos inimigos. Porque quando fala aqui de Satanás se apresentar ali no meio dos anjos ao Senhor, significa pessoas que dão lugar a ele também, que se torna inimigo nosso. Por mais que a gente não faça inimigo, faça sempre ser gentil, a gente faça sempre querer ser um amigo, mas infelizmente tem pessoas que de todas as maneiras pensam em querer ser o inimigo. Às vezes a gente fica até pensando, o que é que eu fiz com aquele camarada para ele se portar desse jeito, ficar dessa maneira, nunca estar em paz comigo, mas se forma uma forma de inveja. É inveja. Por mais que você tente ser gentil, amigo com aquela pessoa, às vezes até ajudou, mas aquela pessoa sempre prepara seu inimigo. Aí Deus está dizendo que está mostrando, aleluia, ele está nos mostrando para Satanás e ao mesmo tempo vai mostrar a resposta de resultado, de vitória, aleluia, para os teus inimigos. E o que muitas vezes a inveja é tão assim, algo que ele deixa penetrar no seu coração, né? Que tenta às vezes fazer coisas para nos atrapalhar, mas Deus está dizendo, não vai te atrapalhar. Você não chegou em vão. E quando Deus mostra aqui uma história de Jó, e está mostrando hoje a nossa história, está mostrando para Satanás que ele não toca mais na gente, ele não toca em nossa família, não toca em nada do que Deus vai nos dar. Porque aqui quando fala num momento no qual Jó estava próximo, lá na frente Jó perdeu tudo. Mas nesse momento, a nossa história, a gente está numa situação difícil. A gente chegou aqui numa situação a qual ele tem feito um salseiro, tem feito uma destruição, muitas vezes, na família, e às vezes a gente tem até uma perca. Mas nós chegamos aqui em vão. Nós chegamos diante de Deus. E lá na frente, na história de Jó, houve uma restituição. Deus quer dizer para você, hoje eu estou restituindo a tua vida. Estou restituindo tudo que você perdeu. Até muito melhor do que o que você pensa. E quando aqui diz mais adiante a leitura, então Satanás respondeu ao Senhor, será que sem motivo que Jó teme a Deus? Não é verdade que tu mesmo pusesse cerca ao redor dele, da sua casa, a casa de tudo, a sua casa e de tudo o que ele tem? Abençoaste as obras de suas mãos e os seus bens e se multiplicaram na terra. Olha o que ele quer dizer aqui, tá vendo? Aqui já forma que ele é um invejoso. Ele falou isso para Deus. Aqui, porque Deus cercou. Como ele diz assim, tu cercasse, Deus hoje está dizendo assim, que está nos cercando. Hoje Deus está nos cercando. Hoje Deus está nos brindando. Então ele está dizendo assim, eu estou te brindando para que nada venha te atingir, para que nada venha te abater, para que nada venha te derrubar, para que você não tenha mais frustração. A partir de hoje chegou resposta e vitória para você. Aleluia. E aqui Deus está mostrando uma história de Jó, mas Deus não mandou entrar na história de Jó, mas Deus mandou entrar na nossa história. Então hoje Deus está fazendo uma história de vitória, escrevendo
na nossa vida um novo tempo para mim e para você. Então se prepare. Deus manda te dizer, Ele vai dar resposta, aleluia, de vitória na tua vida e mostrar para os teus inimigos. Deus vai mostrar, aleluia, glória a Deus, o que Ele está fazendo e muito além para teus inimigos e dizer, Ele não está mais só, hoje eu estou com Ele. E quando Deus entra na sua causa, não tem com que mais você se preocupar. Então Deus está dizendo, não se preocupe, fique em paz, porque hoje eu entrei na tua situação e vou te dar resposta, vou cuidar de você e vou te guardar e nada vai te acontecer, porque você veio me buscar. E quando uma forma que ele entra aqui em detalhe de mostrar, ele está mostrando muitas vezes que a gente chegou aqui diante de Deus, ele está mostrando o que a gente fez lá atrás. Aleluia. Mas quando Deus fala assim, observasse, homem temente a mim que se desvia do mal, Deus não mostra exatamente que este homem Jó era um homem perfeito. Aleluia. Deus não mostra nele que ele é um homem perfeito, mas é um homem que se esforça. Um homem que se desvia do mal. O que é que Deus quer dizer com isso? Para mim e para você, está mostrando para os inimigos que por mais que ele cobre passado, que mais que ele cobre, que a gente veio buscar aqui dentro de Deus, por mais um pouco tempo que a gente tenha errado, Deus está mostrando para ele, não importa o que ele fez, o que ele errou, mas está chegando dentro de mim e ninguém chega diante de mim em vão. Quando alguém chega diante de Deus, é porque a sensibilidade veio e a pessoa quer mudar. Então Deus diz, eu estou vendo que você quer mudar. Então não se preocupe, porque a partir de hoje, estou eu te restituindo, estou eu te levantando e vou mostrar para todos os inimigos que eu estou contigo. Aleluia. E quando aqui ele diz que cercasse, mostrar os bens, Deus está dizendo, o que tu perdeu não tem nada a ver, não se compara para o que eu estou te entregando hoje. Então se alegre, porque hoje chegou as bênçãos de Deus para a minha vida e para a tua vida. Vou orar o Salmo 23, né? Mas antes de tudo isso, vou apresentar a Deus a nossa causa diante do Senhor. Aleluia. E depois pedir a Ele para consagrar, aleluia, as nossas vidas e tudo que nós estamos apresentando aqui. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome do teu Filho amado Jesus, Senhor. Ó Deus de Abraão, de Isaac, Jacó, grandioso, poderoso tu és, meu Deus. E nesse momento, Senhor, eu te peço, Senhor, que todas as situações como aqui o Senhor já mostrou, aleluia, que está, aleluia, mostrando o teu povo junto comigo, do mundo inteiro, para os inimigos, para exatamente aquele que se representou diante de ti, se apresentou diante de ti, mostrando a vida de Jó, está mostrando nossa vida, mas ao mesmo tempo o Senhor está mostrando o que é com nós, Pai. E tudo que estava querendo estava nos atrapalhando, a partir de hoje não atrapalha mais, cai por terra e seja destruído com teu poder, com tua unção, com teu vento de bênção nesse momento, tirando todas as situações difíceis, está invadindo todo o ser da nossa casa, do nosso ambiente, do trabalho, da empresa, seja onde for, um supermercado, seja onde for, que nesse momento existe uma situação difícil, que todo o mal seja caído por terra, seja destruído, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, meu Pai, em nome do teu Filho amado Jesus, tudo que nós estamos te apresentando diante de ti, seja agora consagrado e ungido por ti e abençoado com teu óleo santo, óleo teu altar, óleo teu botija, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deita-me, faz em verde pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas, as águas de descanso, as águas de riqueza, de multiplicação, da abundância e da grandeza de Deus. Refrigera a minha alma. Guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome.
Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, tua vara, teu cajado me consola. Prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unja a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias para todos sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Já estamos abençoados, tudo que está aí consagrado. Você que está chegando pela primeira vez aí, onde está aqui a medida de um dedo, você mistura em outras águas de beber, outro recipiente de água, na caixa de água, piscina, seja o que for, use pela sua fé. O que Deus te dá a direção, você use com certeza. A Bíblia diz, tudo é possível aquele que faz pela fé. Aleluia, diante do Senhor. Então, o Senhor se agrada que a gente possa usar tudo na fé. Então, a partir de hoje, deixe de usar com tuas forças. Tudo nós temos que se esforçar, mas abaixo de Deus, botando Deus acima de tudo, a gente vence. Então, foi vasilhando, foi na garrafa ou no copo, você bota mais água, no copo você mexe, na garrafa você balança e já vai de tome posse de vitória. Vou para a oração de conclusão. O que eu peço a você é só que você se inscreva, dê seu like e compartilhe. Só isso que eu quero. Muito obrigado por tudo. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra de todo mal. Pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, para todos sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado e Deus te abençoe.